A Polícia Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro analisou e alterou a minuta de decreto que previa um golpe de Estado. O Bruno Pinheiro, que está acompanhando também essas investigações da Polícia Federal, tem mais informações sobre mais esse desdobramento para a gente, né, Bruno? Oi, Lívia, vamos lá entender então. Essa é a informação do jornal O Globo, na verdade, e que recebeu então esse relatório da Polícia Federal que foi enviado para o STF. De acordo com as informações do jornal O Globo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu então este documento, que seria uma minuta do golpe, um golpe de Estado que estava em planejamento, e ele alterou, ele analisou e alterou essas informações, mas acabou aceitando continuar com o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, que é inclusive o relator dos atos do 8 de janeiro, de todo esse inquérito, e que está investigando inclusive o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em nota, os advogados de Bolsonaro confirmaram que a elaboração de qualquer decreto que visasse alterar de forma ilegal o Estado Democrático de Direito, que não teve nenhum planejamento de Bolsonaro, que isso é uma divagação, que isso não aconteceu e que não refletem com a expressão da verdade, sendo da sabença de todos que o ex-presidente jamais estimulou qualquer movimentação nessa direção, inclusive manifestando contra nas suas redes sociais, e que ele estava nos Estados Unidos no 8 de janeiro. E que, de fato, o documento que estava lá dentro do Partido Liberal, na sede do Partido Liberal, numa folha, isso foi utilizado por uma dificuldade na visão de Bolsonaro, e que ele não consegue ler nenhum tipo de documento no aparelho celular, e que por esse motivo estava numa folha, que ele leu essas informações e não no seu aparelho celular, mas que não houve nenhuma alteração e que não havia nenhum plano de golpe por parte do ex-presidente, que retornou ontem do Rio de Janeiro e segue aqui na capital federal para algumas reuniões que vão acontecer no final de semana, com esse olhar para as eleições de 2024, e este caso segue sendo investigado. Lívia Zanolini. E nós vamos seguir acompanhando, com certeza, né, Bruno Pinheiro? Obrigada, bom trabalho para você. A gente segue em Brasília para ouvir agora a análise do Zé Maria Trindade. Zé, se todos esses indícios caminharem para comprovação nessas investigações da Polícia Federal, essa informação que o Bruno trouxe agora, que foi divulgada pelo jornal O Globo, sobre a suspeita de que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e alterou uma minuta de golpe de Estado. A própria reunião ministerial em julho ou junho de 2022, que foi gravada e veio à tona, está nas investigações da Polícia Federal, em que o ex-presidente teria pedido ação dos ministros para impedir uma vitória do seu oponente nas eleições de 2022. Se tudo isso ficar comprovado, a situação está cada vez pior para o ex-presidente, né? A delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel Cid, já mostrava exatamente que houve ali um trabalho com o Palácio do Planalto, às vezes no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, no sentido de revisar e avaliar esse tal documento. Não há uma comprovação física, mas as indicações de que o documento foi e voltou. Se ele voltou, voltou com aprovação e voltou modificado. Esse documento é uma peça-chave nesta investigação, mas não diz exatamente sobre a tentativa de abolição violenta do poder. É preciso uma ligação que não existe pelo menos agora ainda, né, entre esta reunião, vamos dizer, orquestração de possibilidade de uma quebra constitucional com os atos do dia 8, que foi a fase violenta do processo. E é exatamente esta ligação que está sendo desafio e está sendo procurada pela Polícia Federal. Há todo um preparo, toda uma indicação de que haverá, no fim deste inquérito, uma tentativa de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro como o líder desse processo. Um líder de uma tentativa de abolição violenta do poder. Mas a abolição violenta do poder, ou seja, a execução ou a tentativa de execução é que está ainda na grande dúvida. Que houve conversas sobre essa situação grave. Houve mesmo, né? Isso já está comprovado.
A delação premiada, ela é um instrumento novo ainda. O Supremo ainda analisa quais são os limites e a definição de que a simples delação premiada não pode servir para condenar ninguém. Então, depois da delação do Coronel Cid, a Polícia Federal foi em busca de documentos, de agendas e de evidências de que ele estava relatando a verdade ali. E houve, por parte do coronel, nos depoimentos, ausência de citação sobre a reunião e sobre também a confecção desse documento. E é sobre isso que a Polícia Federal vai voltar a ouvir o Coronel Cid. Sobre delação, ele não pode mentir, não pode nem mesmo se omitir. A defesa argumenta de que ele não foi perguntado e, por isso, ele não falou sobre a reunião e também não falou sobre a elaboração deste documento. É o assunto que está sendo comentado na política e ouvir líderes que querem um posicionamento oficial do Congresso.